Oi, gente, aqui é a Adri do Livros, Leituras e Leitores e hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha maratona literária de inverno e também como foram as minhas leituras do mês de julho. Porque a maratona aconteceu do dia 6 de julho ao dia 3 de agosto e as minhas leituras aconteceram do dia 6 de julho ao dia 28 de julho. Então a minha maratona se consiste ao mês de julho. Eu não li nada antes do dia 6, então a maratona e as leituras de julho são a mesma coisa. Como eu já tenho um vídeo especial da primeira semana da Maratona Literária aqui no canal, eu não vou falar muito pra vocês sobre as minhas leituras dessa semana, porque vocês podem ver lá um vídeo especial sobre isso, tá? Então eu vou mostrar aqui rapidamente o que eu li na primeira semana de julho. Na segunda, né? Porque dia 6 foi a segunda semana. Então o que eu li na primeira semana da Maratona Literária, que foi a segunda semana de julho. Então eu comecei com Sombras do Medo, uma distopia da Camila Pellegrini, parceira do blog, que é muito bom. Além de ela ser muito simpática, a história é ótima, ótima demais. Depois eu dei sequência aos Contos e Lendas dos Irmãos Grimm, que são esses 3 livrinhos, tá? São histórias pequenas, curtas, sobre lendas e contos dos Irmãos Grimm, e que não são exatamente como as lendas e contos que a gente conhece. E é muito legal, mas é mais um livro para deixar na cabeceira e ler uma lenda ou outra de vez em quando e não ler de uma vez, né? Essa é a minha opinião sobre esses livros. Eu li também nessa semana Golfinhos e Tubarões da Thaís Cortez, mas eu não tenho ele aqui porque ele é do Booktour. E foi uma história incrível, que eu gostei muito, fiquei muito ligada aos personagens e foi muito difícil me despedir daquele livro. E já tem um vídeo especial dele também aqui no canal. E eu fechei a primeira semana com O Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Eu já tinha visto o filme, mas não tinha lido o livro. E, bom, depois de ler o livro você percebe que o filme não é tão bom assim. Você já achava que não era muito bom, mas gostava. E depois de ler o livro, então, isso fica explícito. Na minha segunda semana da Maratona Literária, que era de suspense, eu comecei com A Estrada da Noite, do Joe Hill. Eu nunca tinha lido nada dele e eu fiquei em dúvida entre ler Joe Hill ou Stephen King. E, bom, como muitas pessoas já tinham me falado sobre esse livro, eu preferi começar ele, mas eu não finalizei. Eu abandonei ele. Abandonei assim, por um tempo, tá? Porque eu pretendo retomar a leitura. Então eu parei aqui. Tem 254 páginas e eu parei na página 52. Eu parei não foi nem por questão de medo nem nada disso, tá? Eu não cheguei numa parte assim que dava medo. E eu achei que ele descreve muito. Ele descreve muito o personagem para explicar a ação que ele tá fazendo, e isso me incomodou um pouco. Foi por isso que eu parei a leitura. E aí, enfim, eu pretendo retomar ele, não sei quando, não sei se esse mês, tá? E eu queria muito gostar desse livro, eu já vi pessoas falando que ele é muito bom, nunca vi uma crítica assim falando que ele era ruim e tal. Questão de ser descritivo, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso. E, bom, vamos ver, né, se eu consigo e o que eu vou achar da história. O segundo livro que eu li na segunda semana da Maratona Literária foi A Filha do Louco. E, bom, ele é um livro bem grosso, né? E eu gostei bastante. Ele tem uma pegada assim que você fica, nossa, e agora o que vai acontecer? E dá aquele, sabe, você não consegue parar, você tem que ler. É legal que ele tem as letras bem grandes. E então não é uma difícil leitura, por exemplo, por mais que ele seja um pouco pesado, você pode levar ele e ler numa boa, porque você consegue enxergar perfeitamente, né, o que está escrito. Bom, esse livro ele vai contar a história da Juliette. Ela trabalha como arrumadeira em um hospital. Depois de ter a reputação, assim, ficou um caos, porque o pai dela fez ele era um médico muito famoso e fez algumas experiências que foram apontadas como coisas erradas e ela não sabe se ele fugiu ou se ele morreu. Então ela tem essa dúvida. E a mãe dela morreu de tuberculose, então ela ficou sozinha e tem que se sustentar, apesar de ser muito nova para isso. Então um dia ela acaba vendo uma letra, um experimento, e ela vai olhar e ver que é a letra do pai dela, então ela tem praticamente certeza que o pai dela não morreu, e ela tenta ir atrás dele. Nisso ela encontra um menino que morava com ela, era filho de uma das empregadas da casa, e ela encontra com ele, agora bem mais velho, e ela insiste em viajar com ele e tentar ir atrás do pai.
Então, pra surpresa dela, ela descobre que o pai dela tá vivo. Gente, isso não é nenhum spoiler, tá? É o começo do livro. Então, ela descobre que o pai dela tá vivo. E aí ela quer tentar entender o que aconteceu, por que, que a família dela foi arruinada, por que, que ele fez aqueles experimentos, se ele é mesmo um louco, né? Enfim. E é uma história muito legal, porque envolve toda essa coisa de medicina, de loucura. Ela é uma personagem bem forte, né? Não é uma personagem fraca. E eu gostei bastante da história, foi uma história diferente. Ele é um suspense, eu não costumo ler livros assim, mas eu gostei bastante e eu indico sim. A terceira semana era romance e eu comecei lendo um livro da Tânia Lopes, Fascínio. Eu já li o outro livro dela, Insensatez, e ela me mandou esse, muito fofa. E, bom, é um livro bem fininho, vocês podem ver, e eu li ele em uma noite, foi super rápido. Ele conta a história da Júlia, uma garota mimada, que vive brigando com o pai, e um desses ataques de fúria dela, ela entra lá no escritório do pai dela e dá de cara com o Nathan. E o Nathan abala todas as estruturas dela. Então, eles ficam nesse... Eles sentem essa atração pelo outro, e eles também brigam porque um não gosta do jeito do outro. Brigam assim, um pouco entre eles e um pouco internamente, né? E eles acabam se envolvendo e, bom, eu não vou falar muito porque o livro é fininho e eu posso acabar contando alguma coisa, né, um que aí da história. É uma história bem legal para uma leitura rápida, tipo, hoje eu quero ler um livro, pega esse livro e leia aqui, vai ser fantástico. O segundo livro da terceira semana foi Quando os Adams Saíram de Férias. Eu li ele como romance, porque aqui ele não tem capa e eu ainda não fiz, mas eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Eu li ele como romance, porque aqui tá escrito que ele se enquadra em romance, tá? Na contracapa. Mas, na verdade, não. Eu peguei ele sem ler a sinopse, porque eu só li aqui falando disso e tal, e eu achei que era um romance da história dos Adams, né? Da família e tal. Que é quando os Adams saíram de férias. E não é nada disso. Ele conta a história, ok, os Adams saíram de férias, os pais, e ficaram as duas crianças com a babá. E eles começam a aprontar várias coisas com a babá. E essas crianças são meio que macabras, né? Elas prendem a babá em um dia e começam a torturar ela de uma forma como... Assim, você vê que é um ato de criança, mas da forma que um adulto faria. Porque é meio bizarro demais pensar que as crianças fizeram o que fizeram com ela. E eu fiquei assim chocada. Então, não posso enquadrar esse livro como romance. E embora ele não seja romance, eu tenha lido ele na terceira semana, que era a semana do romance, eu gostei muito, muito da história. Não achei que eu ia gostar. Primeiro eu tava meio assim de ler por causa da capa, né? Ele não tem capa. E, bom, foi incrível. Adorei ler esse livro. Foi fantástico mesmo. E, bom, se você tiver um livro desse, tiver a oportunidade de ler, eu indico que leia assim, porque é uma história assim que você lê e fica de boca aberta. E é muito bom. Na terceira semana eu comecei a ler, por último, o Will e o Will, do John Green e David Levitan. Eu comecei a ler, li só um pouquinho, deixa eu ver, li umas 60 páginas, ó, li bem pouquinho. E eu não gostei, não tava gostando muito da história, porque eu não sei. Acho que eu tenho um pequeno... Eu gosto muito do John Green, só que alguns livros dele eu acho que pega muito pro lado juvenil infantil. Gosto muito de livros da literatura jovem, né? E, bom, mas esse acho que se enquadra mais para um jovem bem começo de adolescência. E eu não gostei muito, eu achei que tava meio uma coisa meio colegial demais. Eu não sei se é porque eu tava lendo uns livros mais assim e na hora, né, tomei um banho de água fria. Bom, não gostei muito do começo dele, então acabei abandonando. Pretendo retomar e finalizar, não sei se esse mês. E iniciando a semana de nacionais, que era a última semana da maratona, eu li Um Novo Amanhecer, da Cíntia Freire, que tem diversas marcações e é assim que eu me sinto sobre esse livro. Foi uma história linda, gente, é assim, linda e triste. Eu não sei como eu posso descrever pra vocês, mas eu fiquei, assim, morrendo de amores por essa história.
É aquele tipo de livro que você quer logo terminar e tem medo de saber o que vai acontecer. Exatamente assim, não é nem questão de não quero me despedir dos personagens, tenho curiosidade porque o que vai acontecer e tenho medo de saber o que vai acontecer. Esse livro conta a história da Júlia, que ela que tá contando a história pra gente, tá? A maioria das partes do livro é ela que conta a história. A Júlia começou a namorar o Léo muito nova, no colégio e tal, quando ela mudou de cidade. E eles começaram a namorar e tudo, era muito bonito. E aí, então, o Léo descobre que ele já teve câncer uma vez e agora a doença voltou. E sabe, uma história de amor muito bonita. E então, o que acontece? Aparece o Zion. E o Zion é um anjo e ele aparece e ele fica ali próximo de toda a situação. Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. Acaba se envolvendo, não se envolvendo e... Bom, ninguém vê ele, mas ele vê tudo e pra ele é muito difícil estar ali e não ter ninguém perto pra poder comentar e explicar tudo o que tá acontecendo, tudo o que ele tá sentindo. Tem 3 lados da história aí, de 3 personagens e é lindo. Eu chorei muito lendo esse livro. Não muito, mas chorei assim significativamente lendo esse livro. E também fiquei maravilhada com a história. Mas a história é linda demais e vocês precisam ler. E eu finalizei a maratona literária lendo mais um livro nacional, que é Os Gladiadores do Universo, da Diane Evelyn. Bom, esse livro... Vamos lá. Esse livro eu não gostei muito porque ele tem as folhas brancas, tá? E eu já falei em alguns outros vídeos que eu não gosto muito de folhas brancas porque ele cansa bastante, né? Eu acho que, pra mim, pelo menos, cansa mais ler um livro com folhas brancas do que com folhas amarelas. Só por isso. E a história em si, eu não vou dizer que eu não gostei da história, mas não foi muito do que eu esperava. Eu não estava esperando muito, porque se trata de uma história que se passa em outro planeta, e eu não sou muito fã de histórias que se passam em outro planeta, assim, em questão de alien. Não gosto muito disso, de extraterrestre e tudo mais, não é uma coisa que eu goste. Tem histórias assim que são ótimas, mas mesmo assim não são assim uma coisa que eu goste muito. E, bom, eu acho que a Daiane, ela é uma autora bem nova e eu achei legal ela ter toda essa criatividade que ela conseguiu colocar no livro. Então, ele vai contar a história da Daya, que ela foi abduzida e ela acorda lá em Uton, que é um outro planeta. E quando chega lá, ela começa a fugir porque tá tendo uma festa lá, uma festividade deles. E eles pegam as pessoas, tem lá como se fosse um reinado que domina tudo lá, e eles pegam moradores de cidades vizinhas para lutarem lá. Aí o que acontece é que tem um sorteio, e aí eles lutam um com o outro. E somente um vai sair vivo de tudo isso. Então a trama se desenrola para ela poder sobreviver a essas lutas e conseguir voltar para casa. Em alguns momentos ela fica meio não sabe se quer voltar ou se não. E aí, né? Bom, não vou falar muito porque o livro também não é muito grosso. Se eu falar muito sobre a história, vou acabar soltando um spoiler. Eu finalizei a maratona no dia 28, depois disso eu não li mais porque começaram as minhas aulas e eu fiquei meio bagunçada nos meus horários. Mas enfim, eu peguei 13 livros e concluí 11, então acho que foi significativo, eu não lembro a quantidade que eu tinha colocado que eu ia ler na maratona. E eu posso dizer que foi um mês bem proveitoso, eu não costumo ler essa quantidade de livros, eu geralmente fico ali entre 4 ou 5, 6, quando eu tô lendo bastante. E 11 livros em um mês, e na verdade menos de um mês, né, porque do dia 1º ao dia 5 eu não li nada, e do dia 28 até o dia 31 eu também não li, do dia 29, desculpa, até o dia 31 eu também não li, então eu acho que foi bem proveitoso essa maratona pra mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.